Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Moretti. Para quem ainda não conhece, nessa plataforma nós temos vários materiais relacionados à engenharia agrícola. Eu sou a Jéssica, estudante de agronomia, e nesse vídeo de hoje trago para vocês um pouco sobre o balanço de radiação de ondas longas. Para o balanço de radiação de ondas longas, precisamos entender primeiro o que são essas ondas longas, quem emite ondas longas e por que elas são importantes. Mas antes de falarmos propriamente sobre o balanço de ondas longas, vamos falar brevemente sobre o balanço de ondas curtas. Bom, tudo começa com o Sol, que é a nossa fonte primária de energia. O Sol emite para o espaço uma grande quantidade de energia radiante em todas as direções. E a Terra intercepta uma fração quase que insignificante dessa energia. Por outro lado, 99,97% de toda a energia que chega na superfície da Terra é proveniente direta ou indiretamente do Sol. E a energia solar é importante para o aquecimento do ar e do solo, fotossíntese, manutenção do ciclo hidrológico, entre outras. Mas nem toda a radiação solar que a Terra consegue interceptar chega de fato à superfície terrestre. Do total de radiação que atinge o topo da atmosfera, uma parcela consegue atingir a superfície terrestre sem sofrer nenhuma atenuação, chamada radiação direta. Outra parcela acaba sendo absorvida pelos componentes da atmosfera, e o restante acaba sendo difundida, mas ainda assim ela consegue atingir a superfície terrestre, chamada de radiação do céu. Assim, a radiação solar que de fato chega à superfície da Terra é chamada de radiação solar incidente, resultando da soma da radiação direta mais a radiação do céu. A radiação solar que incide sobre a superfície da Terra ela pode seguir três caminhos. Ela pode ser absorvida, pode ser refletida ou pode ser transmitida. E há essa diferença entre a radiação refletida e a radiação que foi absorvida pela superfície que nós damos o nome de balanço de ondas curtas, pois estamos trabalhando com ondas com comprimento inferior a 3.000 nanômetros. Isso porque o Sol emite predominantemente ondas curtas. Da mesma forma, nós também podemos fazer o balanço de ondas longas. Isso é importante porque os corpos terrestres eles recebem a energia solar na forma de ondas curtas, aquecem e emitem predominantemente na forma de ondas longas, que são ondas com comprimento superior a 4.000 nanômetros. No caso do balanço de radiação de ondas longas, nós temos a contrarradiação atmosférica, que nada mais é senão um fluxo de energia radiante emitida na forma de ondas longas pela atmosfera que foi aquecida em direção à superfície. A quantidade de energia que é emitida pela atmosfera depende principalmente da temperatura do ar, da quantidade de vapor de água presente na atmosfera e da cobertura de nuvens. E ela também pode ser estimada com essa equação aqui, que considera a emissividade do ar e a temperatura do ar. Por outro lado, nós também temos o fluxo de energia radiante, que é a energia emitida pela superfície em direção à atmosfera, na forma de ondas longas. Seu valor também é afetado pela temperatura da superfície e pela emissividade da superfície, e pode ser estimada com uma equação bem parecida, só que aqui a gente vai considerar a emissividade da superfície e a temperatura da superfície. E há essa diferença entre a emitância radiante da superfície e a contrarradiação atmosférica que a gente dá o nome de balanço de ondas longas. Aqui temos uma visão geral do balanço de radiação de ondas curtas e longas. E se adotarmos como positivo os fluxos de energia que entram no sistema e como negativo os fluxos que saem do sistema, teremos que o balanço de radiação é a soma do balanço de ondas curtas mais o balanço de ondas longas. O saldo de radiação pode ser entendido como a energia líquida que fica disponível para os processos físicos, químicos, biológicos que acontecem na superfície. O saldo de radiação pode ser positivo ou negativo. Durante o dia, normalmente, Bock é positivo, justamente por causa do Sol.
Já o BOL ele vai depender da emissão radiante da superfície e da contrarradiação atmosférica, mas normalmente ele apresenta valor negativo. E assim como o BOL sempre é negativo, durante o dia, normalmente o valor de Bock supera o valor em módulo de BOL, resultando num balanço de radiação positivo. Já à noite, Bock se torna nulo, enquanto que o BOL continua sendo negativo. E essa é a forma da superfície eliminar parte da energia solar absorvida e que se transformou em calor sensível. E isso deixa claro o que já foi comentado ao longo do vídeo, ou seja, o Sol emite predominantemente radiação na forma de ondas curtas, enquanto que a superfície terrestre elimina parte dessa energia na forma de ondas longas. O balanço de ondas longas é dado em megajoule por metro quadrado ao dia. E se assumirmos que os materiais como CO2 e poeira que absorvem as ondas longas estão em concentração constante na atmosfera, o balanço de ondas longas pode ser estimado com esta equação aqui, que considera a constante de Stefan-Boltzmann, temperatura máxima absoluta do ar registrada em 24 horas, a temperatura mínima, a pressão atual do vapor de água, a radiação solar incidente e a radiação solar em um céu sem nuvens. A temperatura máxima e a mínima registrada em 24 horas, elas podem ser facilmente medidas. Já a pressão atual do vapor de água, que é dada em kPa, pode ser estimado a partir dessa equação aqui, que considera a umidade relativa e a pressão de saturação do vapor de água. E aqui a gente tem a fórmula, que a gente também consegue estimar a pressão do vapor de água na saturação. E a radiação solar incidente na atmosfera, ela pode ser medida com equipamentos como o solarímetro, ou ela pode ser estimada a partir dessa equação aqui, de Angstrom-Prescott. Existem outras equações, mas essa é uma que pode ser utilizada. Já a radiação solar em um céu sem nuvens, ela pode ser estimada com esta equação aqui, que ela vai considerar a radiação incidente no topo da atmosfera. Aqui trazemos um exemplo do cálculo de balanço de ondas longas para Curitiba no dia mais curto do ano, que seria no dia 21 de junho, quando acontece o solstício de inverno. Então, de dados, o que a gente tem aqui? Vamos supor que nesse dia os termômetros registraram a temperatura máxima de 19 graus e mínima de 9 graus, que a umidade relativa seja de 70%, a radiação solar incidente foi medida com auxílio de um solarímetro e totalizou 12,3204 megajoules por metro quadrado no dia, e a radiação solar no topo da atmosfera foi estimada, e para esse dia ela é estimada em 21,0219 megajoule por metro quadrado durante o dia, né? Então, para a gente poder calcular o balanço de radiação de ondas longas, primeiro precisamos converter as temperaturas, né, para a temperatura absoluta, somando 273,15, né? Aí, qual que é o próximo passo? A gente tem a umidade relativa, mas o que a gente precisa, na verdade, é da pressão atual do vapor de água, né? Então, a gente consegue calcular isso com essas fórmulas aqui, né? Então, a pressão de saturação do vapor de água é dado por essa fórmula, em que T será a nossa temperatura média, ou seja, 14 graus. Então, substituindo ali, a gente tem que a pressão de saturação do vapor de água seria 1,6. Multiplicando com a nossa umidade relativa, que é de 70%, a gente tem que a nossa pressão atual do vapor de água é igual a 1,119 kPa. E a gente já pode substituir isso na nossa fórmula do BOL, tá? A radiação solar incidente, ela foi fornecida pelo exercício, né? Ela foi medida como sendo 12,3204 megajoule por metro quadrado ao dia. E a radiação solar em céu sem nuvens, ela pode ser estimada com essa equação aqui,
né? Como o exercício forneceu a radiação no topo da atmosfera, basta a gente substituir ali, e a altitude também, né? O exercício forneceu a altitude de Curitiba, e a gente tem que a radiação solar em céu sem nuvens é de 16,1596 megajoule por metro quadrado ao dia, né? Então, resolvendo essa equação aqui, a gente tem que o balanço de ondas longas é igual a 4,3533 megajoule por metro quadrado ao dia. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.